atenção aqui para evitar. Bem, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 4 de março de 2024. E nesse horário das 5h30, a gente estuda essa obra da nossa amiga querida Ivone do Amaral Pereira, né? Devassando o Invisível. Nós estamos estudando o capítulo chamado As Virtudes do Consolador. Já avançamos um pouquinho, né, nesse capítulo, e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Essa obra maravilhosa de Ivone, que tem nos ensinado muitas coisas, né, coisas importantíssimas. Então, estamos aqui, vamos prosseguir. Mas antes de iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com uma grande família que nós somos, né? Amigos queridos, rogando ao Senhor que equilibre as nossas energias, que nos dê ombros fortes para que a gente possa, cada um, carregar sua cruz, trabalhar pela sua melhora pessoal, trabalhar para ser o efetivo auxiliar do mestre na seara, que é muito grande, tem muitos necessitados, mas, infelizmente, o número de trabalhadores ainda é muito pequeno. Então, que nós possamos fazer esse esforço pessoal para crescer, para progredir, para conhecer a doutrina e o evangelho do Senhor, que é a boa nova do reino, porque somente assim nós cumpriremos com a determinação que o Pai determinou, escolheu para cada um, que é crescermos e nos tornarmos espíritos sábios, para assim podermos estar bem próximo dele. Então, que o Senhor nos abençoe, que Francisco de Assis nos fortaleça e nos ilumine. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos começar a leitura. E aí, eu vou ler o parágrafo anterior, vou começar no último parágrafo que nós encerramos a aula passada. Então, diz assim: não obstante tais choques e estranhezas psíquicas, calamo-nos, receosos de cometer uma impertinência ou indiscrição. Se algo comunicássemos do que percebíamos, abstendo-nos, pois, de quaisquer revelações ou indagações, muito embora soubéssemos ser o chefe do solar, quer dizer, daquela casa maravilhosa, né? Visitado, assaz simpático à causa espírita. De outro modo, tantas são as impressões, visões, panoramas, descobertas, mesmo que o médium obtenha cada local, para onde as circunstâncias o requisitam, que se os narrasse todos, tornasse enfadonho, desacreditado, ridículo, considerado fanático, obsidiado. Então, ela está falando aqui justamente desses médiuns, né, clarividentes, que têm essa capacidade de chegar num ambiente e ver o que está acontecendo ali. Ver presenças espirituais, muitas vezes, como ela chegou nesse solar, que é uma grande casa maravilhosa, né? E ela viu pessoas hindus, e a família era portuguesa, né? Então, ela viu a menina que já tinha morrido com 14 anos, ela viu uma série de coisas. Então, ela diz que muitas vezes ela, como médium, e outros também, evitam contar tudo que viram. Porque muitas pessoas podem não acreditar e achar que a pessoa é maluca, né? Ridícula, desacreditada. Então, ela diz que ela mesma, muitas vezes, ela viu e silenciou, né? Para evitar até... E, às vezes, a pessoa não está preparada para o que a pessoa... Principalmente se o médium chegar ali naquele ambiente e não ver algo agradável. Por exemplo, vou citar aqui, não precisa a gente falar nada, né? Uma amiga, uma pessoa conhecida que chegou numa casa de uma pessoa que ela amava muito e viu que pelas paredes descia um lodo verde mal cheiroso de toda a casa. Como é que você vai dizer isso para alguém? Olha, eu estou aqui na sua casa, mas eu estou olhando para as paredes, estou vendo um lodo fedorento, sujo, descendo pelas paredes. A pessoa vai te convidar a se retirar. Não é? Então, a pessoa não vai falar uma coisa dessa. E se falar, dependendo do que você vê,
você pode ser desacreditado, né? Então, ela muitas vezes silenciou. Então, vamos continuar aqui. De passagem, acrescentaremos que, além do ambiente espiritual hindu, assim percebido, sentimos-nos igualmente envolvidos por uma singular influenciação artística. Então, era uma casa, um solar, que chama solar, aqueles casarões, né? De uma família portuguesa. O dono da casa era português, nascido em Portugal. A esposa era nascida no Brasil, mas era filha de portugueses. E os filhos, todos nascidos no Brasil, mas pai e mãe, né, com descendência portuguesa. E toda a ambiência da casa era decorado do jeito do português, né? Mas quando ela chegou lá, porque essa família tinha perdido, quer dizer, havia desencarnado o filho mais jovem dessa família, uma menina de 14 anos. E a família ficou muito abalada, porque a menina ficou muito doente, desencarnou. E ela foi convidada a ir até lá, porque o dono da casa tinha simpatia pela doutrina. Então, pediram a ela, vai até lá, de repente se dá uma palavra de consolo para a família. Ela foi. Chegando lá, ela viu que a casa, espiritualmente falando, tinha toda uma decoração hindu. Eu não estou entendendo. Se a família é de descendência portuguesa, por que a casa tem uma decoração, espiritualmente falando, hindu, né? Hindu da Índia? Então, ela não falou nada para a família, mas é isso que ela está narrando, né? E ela diz aqui que ela viu que dentro da casa havia toda na decoração uma influenciação artística, pois a residência em apreço vibratoriamente é como um cenáculo de arte clássica, dado que um dos filhos varões do casal Santos é jovem tenor de largo futuro, enamorado da boa música, já com 2 excursões pelo estrangeiro, Alemanha e Estados Unidos. 2 filhas pintoras de grandes dotes artísticos e fácil inspiração, e mais 2 filhos varões, engenheiros, arquitetos, donos de subido valor profissional. Então, a casa o nome dele é Santos, se eu não me engano, né? O dono do solar, Senhor Santos, em português. A casa dele, apesar de espiritualmente ter uma aparência hindu, mas, no presente, ela é dada mesmo a coisas artísticas, porque eles são 6 filhos. Eram 3 meninas e 3 meninos. Uma morreu, então são 5 filhos agora. Mas os filhos dele têm uma queda pela arte mesmo, né? Um grande retrato da menina morta no salão de visitas, ornamentado de cravos brancos em jarras mimosas, sobre um aparador estilizado e ali disposto pelas carinhosas mãos maternas, despertou nossa atenção. Sorridente e graciosa, trajando o clássico uniforme do seu colégio, a morta, quer dizer, a menina morta, parecia ali palpitar, cheia de vida e encantos, no retrato, né? Alguém, dentre as visitas do dia, indagou da dona de casa: como se chamava sua filhinha, minha senhora? Haviam outras pessoas da casa além da Ivone. Os olhos da saudosa mãe, azuis, com 2 retalhos luminosos do céu, se ergueram para o perfil querido ali estampado, rebrilhantes de um discreto pranto, enquanto seus lábios responderam em voz pausada e terna. Chamava-se Elizabeth, mas nós a tratávamos de Betinha, era a caçula entre as meninas. Com isso vieram as confidências, os relatos amorosos dos pais saudosos sobre a curta vida terrena da mimosa flor que não chegara a desabrochar completamente. 1000 detalhes e pequenas particularidades que tecem o encantamento dos pais afetuosos. Então, os pais realmente estavam muito abalados com a morte da menina, né? Aí ele diz aqui, sempre interessantes para o observador que procura distinguir nas nuances diárias da vida motivos preciosos para o estudo da harmonia plena com as leis do Criador. Tudo dispõe. Até que foi narrada a etapa final da vida terrena. Já parecia fazia 2 anos que a menina morreu. Então, a mãe foi contando a história até que chegou perto dos últimos dias que a menina, da morte da menina, né? Então, ele diz aqui, até que foi narrada pela mãe a etapa final da vida terrena de Betinha, que se findara mansamente pela madrugada.
E sua mãe continuou o relatório, não se detendo à menção do túmulo, mas prosseguindo noutra fase, que era bem o símbolo augusto da ressurreição, que a todas as criaturas humanas aguarda, depois que o silêncio se debruça por sobre nossos pobres despojos corporais, retornados ao seio da grande mãe natureza, para as sublimes metamorfoses das espécies. Então, a mãe contou tudo, né? Como ela morreu, como foi o velório, como foi o enterro, contou tudo para aquela pessoa que perguntou. Ouçamos, porém, na palavra de Dona Ormezinda Santos, o nome da mãe era Ormenzinda Santos, a formosa descrição do fato ocorrido após o decesso, quer dizer, a morte de Betinha, o qual motivou estas páginas. Fato que, sendo razão de conforto e consolações para os demais corações maternos, que se vejam idênticas circunstâncias, igualmente testemunha a verdade espírita, em condições alentadoras, edificando o coração do crente, e encaminhando as atenções para a sublimidade da vida além comum. Então, a Ivone conta aqui que o que ela vai narrar aqui nesse livro serve também para consolar outras mães que passaram por isso. Porque, como nós falamos semana passada, talvez seja para nós encarnados a coisa pior, não é? Inclusive, a gente costuma dizer que não é natural um filho morrer antes da mãe, né? A cena que mais me marcou nessa situação foi quando eu vi a bisavó dos meus filhos. Ela já devia ter uns 80, quase 90 anos. Dona Maria, a bisavó a dona daquela santinha, né? Um filho dela desencarnou. Ele tinha mais ou menos quase 60 anos. Então, eu peguei a minha sogra, estava em casa, né? Ele era irmão da minha sogra. Então, eu fui buscar minha sogra, depois nós fomos buscá-la em casa, né? A minha sogra que foi dar a notícia que o filho dela era, entre os homens, ela teve 4 filhos, 3 homens. Teve a minha sogra, o Wilson, que era o mais velho, depois vinha a minha sogra, depois vinha ele e o Nilo, né? Então, ele era, depois do caçula, o segundo, logo depois do caçula. E aí nós fomos buscá-la e levamos para a casa dele. E quando chegamos na casa dele, né, todo mundo da balada, ele era uma pessoa maravilhosa, eu adorava ele. E eu olhei para ela um momento, e ela estava na sala, da sala, ele gostava de fazer obra, né? Então, ela saiu da sala e foi para o quintal. Então, tinha um muro que ele tinha feito há pouco tempo, que ele tinha uma lojinha, que ele vendia as coisas, e ela passava a mão, olha só, quase 90 anos, pela parede, assim, e chorando, ela dizia: onde está o meu bebê? Aquilo foi a coisa que mais me chocou. E ela dizia assim: meu bebê, eu perdi o meu bebê. Uma mulher de quase 90 anos com um filho de mais de 60. Eu estou toda rindo. E ela dizia: eu perdi o meu bebê. Entendeu? Aquela mulher de quase 90 anos, o filho dela de 60 era o bebê dela. Então, ela dizia: como isso não é natural, uma mãe enterrar o filho. Né? Então, essa cena eu não esqueci nunca. Foi a cena que mais chocou. Ela dizendo: onde está o meu bebê? Eu quero o meu bebê. Nossa! Né? Então, é uma coisa assim difícil, né? Então, ela diz aqui: todas nós somos mães, né? Sempre pedimos a Deus, Senhor, né, que a gente vá primeiro, para não ter essa coisa assim, né? Então, minha filha, e ela, a mãe narrando, né? Minha filha contava 14 anos incompleto. Ia dizendo Dona Ormenzinda, a voz pausada, delicada. Quando os desígnios sábios da providência lhe permitiram adoecer e morrer. Desde algum tempo antes de contrair a enfermidade, que finalmente a vitimou, manifestara a ela desejos de que seus futuros 15 anos fossem devidamente comemorados. E todo o encantamento do seu coração se voltava para esse sonho ingênuo que a empolgava de alegrias e prematuras emoções. Essa menina, ela queria muito fazer a festa de 15 anos dela. Ela tinha pedido à mãe: eu quero uma festa linda de 15 anos, né? Aí ele diz aqui: por isso mesmo,
A menina fez a mãe prometer que a presentearia com um rico vestido de baile, era uma família de posses, né? Para usar naquele dia da festa de 15 anos, comprido e ornamentado de muitas rendas e flores, e cuja cor deveria ser rosa. Então, a menina queria um vestido rosa, né? Lindo para a festa de 15 anos. Firmado o compromisso sobre ele, nos entendíamos frequentemente. Betinha era a filha caçula dentre as meninas que tivemos, conforme já disse. E era grato a todos nós por isso mesmo, satisfazer-lhe as vontades que fossem razoáveis. Ela, porém, não atingiu a idade dos seus sonhos, visto que faleceu aos 14 anos incompletos. Então, ela tinha ainda 13 anos quando ela faleceu, né? 3 dias após o seu passamento, quer dizer, 3 dias após a sua morte, no entanto, encontrando-se toda a família abalada e chorosa, como seria natural, um fato singular, belo e comovente. Recordando os livros clássicos de filosofia religiosa de todos os tempos e países, bem assim os compêndios de ciências psíquicas, firmados por eminentes sábios psiquistas que se dedicaram à devação além-túmulo, positivando a continuação da existência da criatura após a morte do corpo carnal. Veio demonstrar. Então, aconteceu alguma coisa que veio demonstrar que nossa Betinha, por quem chorávamos tanto, prosseguia viva e feliz como Dante. Porque essa família, ela não era uma família espírita, mas era uma família que era simpática à doutrina. Né? Já tinha escutado falar, né? Tanto que a Ivone foi convidada a ir até lá para levar uma palavra. Né? Então, ele diz aqui, concedendo-nos a satisfação de permanecer ao nosso lado em espírito, sempre que possível, com a permissão de Deus. Minha filha Eunice, a mãe falando, né? Conquanto casada e residente fora da capital, permanecia conosco, desde que o estado de saúde da irmãzinha se agravara. Então, essa filha Eunice, assim que a menina ficou doente, ela veio ficar com a mãe para ajudar a cuidar da irmã doente, né? A Eunice. E 3 dias depois do trespasse, quer dizer, da morte da mesma, aqui permanecia, esperando que a consternação geral se atenuasse, a fim de regressar ao seu domicílio. Então, a irmã da menina ainda estava lá na casa, né, com a família. Na noite que se deu o acontecimento, que passarei a relatar, dormia essa irmã Eunice, no quarto de sua irmã Zinda. Então, as duas irmãs mais velhas estavam na casa, dormindo num quarto, né? E nenhuma normalidade fora pressentida, conservando-se toda a família conformada com os desígnios divinos. Então, ela diz aqui, a família não estava revoltada, não estava, assim, desesperada. Muito pelo contrário, a família estava resignada, conformada com o que tinha acontecido, né? Não obstante, pesarosa e sofredora, estava resignada, mas estava sofrendo com a morte da criança. Eunice, a irmã, fatigada das lutas de 4 meses de enfermagem junto da doente, pois frequentemente aqui estava repousada tranquilamente durante grande parte da noite, serena e confiante, sem quaisquer excitações mentais. Pela madrugada, no entanto, despertou, reconhecendo-se perfeitamente na posse de si mesma, observando, porém, estranha claridade no aposento, posto às escuras. Então, ela acordou à noite, a Eunice, e viu uma claridade. Sua irmãzinha, que estava dormindo, desliga, por favor, sua irmãzinha, que dormia no mesmo quarto, dormia pesadamente, a outra irmã, como vencida por um torpor que mais se assemelhava à profunda letargia de um transe mediúnico do que um sono natural. Então, uma delas acordou, viu aquela claridade, mas a outra não. A outra dormia pesadamente, como se estivesse numa profunda letargia de um transe mediúnico do que o sono natural. Então, ela deixa claro aqui que não era um sono normal,
que a Zinda estava tendo. Ela estava como num sono muito profundo, quase letárgico. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu até tenho aqui para você. No Livro dos Espíritos, vamos pegar aí o Livro dos Espíritos? Marca aí. A gente vai voltar já já. Aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Eu também eu botei o meu para lá. Tá aqui, ó. Questão 422. Traz o meu ali, Denise, que está ali. Eu botei. Não, o meu está na minha bolsa. Mas deve ter um aí. 422. Carmen, lembra a gente a questão 422? A questão 422. Está na parte segunda do capítulo 8 da emancipação da alma, que tem por título Letargia, Catalepsia, Pontos Aparentes. É só para a gente relembrar o que seja a letargia, porque ela diz que a Zinda estava dormindo, mas não era um sono natural, era um sono muito profundo, parecendo uma profunda letargia. Lembra a gente aí a 422? Sim. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? E os espíritos respondem: não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então, Por quê? está aparentemente inerte, né? Pode continuar. Por quê? Porque isso se opõe ao estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então, olha o que ele diz aqui. O corpo já não funciona como no estado de vigília. Aqui, como nós estamos no estado de vigília. Então, ele está aparentemente inerte. Né? Então, como diz aqui, ela pergunta, é pelos olhos e pelos ouvidos que ele tem essas percepções? Ele diz, não, é pelo espírito. É a alma que vê, é a alma que escuta. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar porque o corpo está numa situação, né, aparentemente inerte, quase como se estivesse morto. Ele não está morto, mas ele está aparentemente inerte, que não permite aqui o espírito se comunicar. Você pode ler para a gente a 423? A Luzia vai ler para a gente. Não tem problema, não. Eu só vou pedir para falar um pouquinho mais alto, porque está saindo aqui. Tá bom. O mundo está te ouvindo. Fica nervosa, não. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Resposta. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito lhe acha ligado, em se rompendo, por efeito da morte real, e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Então, na letargia, o corpo não está morto, porque o coração bate, pode bater assim mais devagarzinho, né? A circulação sanguínea pode estar um pouquinho mais lenta, mas ele não está morto, tá? Porque, como nós já falamos aqui, no momento que rompem-se os laços que ligam
O espírito é o corpo, que o pessoal chama de cordão de prata, mas na realidade é uma extensão do perispírito. Aí, como está no Evangelho, mesmo diz: nem o filho pode fazer. Quer dizer, nem Jesus pode fazer voltar a vida ao corpo depois que esses laços são rompidos. No momento que o espírito se afasta do corpo e esse laço que une o espírito ao corpo se desfaz, não tem como voltar à vida. A morte está consumada. Se o sujeito volta à vida, é porque o laço não se rompeu. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa está no coma profundo muitos anos, mas não há morte, não há rompimento daquele laço, que o pessoal chama de cordão de prata, mas, na realidade, é uma extensão do perispírito que está ligado ao corpo. Mas, no momento que aquilo se rompe, acabou, é morte. E é da lei do Senhor. Então, nem Jesus pode violar essa lei. Tanto que o Evangelho diz: nem o Filho, quer dizer, nem Jesus pode fazer voltar ao corpo um espírito que realmente deixou o corpo. É morte, é morte. E aí a pessoa diz: por quê? Mas tem uma passagem que nós estudamos ontem, né? Quando foi a própria Regina, ontem, no Diversidade, ontem não, foi quinta-feira, no Diversidade dos Carismas, quando ela veste aquela roupa que ela comprou no bazar. E ela, como uma médium, o livro Diversidade de Carisma que a gente estuda aqui, ela é uma médium, né? Muito sensível, ela, ao vestir a roupa, ela sente tudo aquilo que a pessoa que era dona da roupa sentia. Era uma senhora que morreu de câncer no útero. Então, quando ela vestiu a roupa, ela teve aquela sensação de que o ventre dela estava inchado, que ela estava morrendo, desespero. Aí depois ela olha para o espelho e ela toma aquele choque e diz: peraí, isso não é meu. Isso não é meu, eu nunca tive câncer. Até uns minutos eu estava feliz da vida, vesti o vestido, já quer. Aí ela fica tipo: essa sensação era do espírito que era dono disso. Porque no momento que eu vesti o vestido, eu devo ter o quê? Atraído a presença desse espírito. Então, essas sensações são delas. Eu estou sentindo, mas não são minhas. E o espírito estava muito revoltado, de certa forma, né? Porque morreu assim, aquela situação difícil. E aí ela disse o seguinte, a Regina: se eu estivesse doente, teria que ficar desesperada, né? Eu iria me tratar, seria da natureza. Se eu viesse a morrer, não seria nada desesperador, porque é um processo natural. É o processo natural, eu vou reencarnar. Então, ela tem essa visão, né? Foi igual Jesus na barca, né? Quando ele estava dormindo, e surgiu aquela tempestade, e os discípulos ficam desesperados, né? Se eu acordo, aí que a coisa está feia. Trovoada, relando, vão morrer, vai virar. E Jesus chama a atenção deles. Homens de pouca fé, qual o problema? Qual o problema? Né? E Emmanuel fala desse texto. Qual o problema seria? Haveria se o barco afundasse. Nós desencarnaríamos como já desencarnamos inúmeras vezes. É uma coisa natural, não é nada de especial. Né? Então, mostrando a morte como uma coisa natural, como deve ser encarada. Né? Então, nada assim de extraordinário. Quantas vezes nós já desencarnamos? E quantas vezes nós já enganamos, né? Inúmeras vezes. A gente passa pelo esquecimento, não lembra. Eu vou ler aqui a 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem? Olha só, por meio de cuidados dispensados a tempo, o socorro à pessoa. A pessoa sofre um acidente, está com uma hemorragia. Se ela for socorrida a tempo, a morte pode não acontecer, se for da vontade do Pai, né? Não podemos esquecer desse detalhe. Podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida. E todos os dias tem a prova disso. Claro. A pessoa sofreu um acidente. Se a ambulância demorar demais, ela pode morrer.
Mas, se chegar a tempo, ela será levada para o hospital e pode ser socorrida. Aí ele diz assim, o magnetismo, em tais casos, constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital, que nós vamos estudar na quarta-feira, o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos, porque os órgãos, para funcionarem, precisam do fluido vital, que é a mesma coisa que princípio vital. Aí aqui Kardec tem uma notinha que ele diz assim, a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Até hoje, isso aqui a segunda edição do Livro dos Espíritos foi publicada em 1860. A primeira em 1857, né? Bem mais reduzida, e a segunda em 1860. Nós somos 2024. Até hoje, a medicina ainda não consegue explicar a causa da letargia e da catalepsia. Por que que elas acontecem? Elas acontecem. Mas os médicos ainda não... Tanto que, apesar de estar no século XXI, hoje muito menos, é claro, mas ainda tem gente que é enterrada viva. Há uns anos atrás, 30, 40, 50 anos atrás, acontecia com mais frequência. Ao tempo de Jesus, caiu duro e não voltou em 2 horas e enterrava. E muitas vezes era um caso desse. Tá? Hoje, muito menos, porque a medicina está bastante avançada. Mas ainda acontece alguns casos aí. De vez em quando a gente escuta uma história dessa. Né? Então, isso aqui diferem uma da outra. Elas são, nos 2 casos, há uma perda temporária da sensibilidade do movimento. Tanto que nós vimos aqui, o corpo fica inerte, aparentemente inerte. Parece que está morto, né? Mas não é a morte. É a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra, em que, na letargia, que é o caso aqui da zinda, a suspensão das forças vitais é geral. É o corpo inteiro, tá? Sem movimento. E uma perda de sensibilidade do corpo inteiro, da letargia. E dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente. Então, muitas vezes, na catalepsia, a pessoa pode ficar com uma perda temporária de sensibilidade do movimento da cintura para baixo, ou da cintura para cima. Entendeu? Aí ela diz aqui, o que é tão inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. Ela acontece de forma natural, tanto que não sabe explicar. A catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Então, um magnetizador, que era muito comum no passado, né, trabalhos com magnetizador, ele pode levar uma pessoa à catalepsia, por uma hipnose, por uma indução. O magnetizador ele pode levar a pessoa a uma catalepsia, muitas vezes de um braço, de uma perna, de uma parte do corpo. Ela pode ser provocada e suprimida, quer dizer, o magnetizador, a pessoa está lá no estado cataléptico, o magnetizador fala, agora você vai voltar à normalidade. E a pessoa volta, pela força do magnetizador, no caso da catalepsia. Agora, a letargia ela é natural. Pode acontecer com a pessoa. E aí pode até, dependendo de onde a pessoa está, né? Pode confundir com a morte. No caso da Zinda, ela estava deitada, parecia que estava num sono muito profundo, vamos deixar o Livro dos Espíritos, num sono muito profundo, que a irmã percebeu que não era um sono natural. Tanto que ela diz aqui, ó, sua irmã Zinda, isso foi narrado pela mãe, e a Ivone está escrevendo. Sua irmã Zinda dormia pesadamente, como vencida por um torpor que mais se assemelhava à profunda letargia de um transe mediúnico do que um sono natural.
Subitamente, porém, mas a Eunice estava desperta. Subitamente, porém, a elevar-se do solo, cerca de 1 metro, talvez mais, Eunice distingue um aglomerado de matérias sutis, como fumaça lucilante, traindo colorações levemente amareladas, luminosas e muito delicadas. Então, ela começa a ver aquela como se fosse uma nuvem, né? Uma fumaça brilhante à frente dela. Pouco a pouco, essa matéria ou essência, que lembraria os cirros de inverno, deve ser aquelas nuvenzinhas, né? Tomava forma imperceptivelmente, até que no auge do assombro e do deslumbramento, o duplo, quer dizer, o perispírito, né? O corpo espiritual de Betinha, cujas formas carnais jaziam sepultadas desde 3 dias, apresentava-se na plenitude da sua graça e beleza, trajando lindo vestido de baile cor-de-rosa, cujo modelo lembraria o clássico figurino Imperatriz Eugênia, né, que era muito comum naquela época, né? O pessoal via aqueles filmes, né, das princesas vestidas com aquelas roupas lindas, e ela tinha pedido à mãe um vestido desse tipo. A materialização era perfeita, acentuando particularidades. Rendas, que ela tinha pedido à mãe que o vestido fosse com muitas rendas, fitas, flores azuis sobre o lindo tom rosa que guarneciam a insólita indumentária de além-túmulo. Admirada e feliz, Eunice tentava, olha só, tentava despertar a irmã Zinda, que dormia profundamente, que continuava imersa em profundo sono no leito fronteiro, para que igualmente desfrutasse o encantamento da formosa aparição, recordando os pastores de Judá, que uns aos outros despertaram outra noite, ao se surpreenderem com a manifestação celeste que lhe comunicava o advento de Jesus da noite sublime de Belém. Quando os pastores, a história conta que os pastores estavam no campo, guarda das ovelhas, quando um deles viu uma luz brilhar do céu muito intensa, que é a estrela de Belém. E aí um viu e foi acordando os outros, olha lá, olha lá, olha lá. Aí todo mundo acordou e começou a admirar, e depois seguiram o brilho da estrela e foram até onde Jesus havia nascido. Então a irmã tentou fazer com que a Zinda, que dormia, acordasse. No entanto, Zinda está incapaz de despertar. Apenas emite longos gemidos, longos suspiros, pois que é ela a médium de efeitos físicos. Então, ela, Zinda, não está no sono natural. E ela está doando o quê? Ectoplasma. Ela está doando, ela é médium de efeitos físicos. Está no estado letárgico, doando ectoplasma para que o espírito da irmã se materializasse. Né? Olha aí. Ela é a médium de efeitos físicos, que não sabe disso, que ignora a própria faculdade, porque não processa a fé espírita, ela não é espírita, ela não sabe que é uma médium de efeitos físicos e que ela está doando o ectoplasma. Olha aí. E que fornece elementos, ectoplasma, para a garantia da aparição. Então, gente, quantas vezes uma pessoa, né, que não é espírita, pode ser de outra religião qualquer, ou pode ser até um ateu, não vamos esquecer disso, pode ser um médium de efeitos físicos. Quantas vezes acontecem fenômenos dentro da casa, né? E as pessoas não sabem, mas o que é isso? Até porque podem não ser pessoas religiosas que nem conhecem a doutrina, e o fenômeno acontece. Se acontece é porque há um médio de efeitos físicos próximos. No caso aqui, era a Zinda, que dormia, não tinha a mínima noção o que era médio de efeitos físicos, nem o que era ectoplasma, mas ela está doando ectoplasma para a materialização da irmã. A manifestação, no entanto, não foi demorada. Eunice, que se atordoara
em presença do fato em vulgar a que jamais assistira e que desconhecia, não teve a presença de espírito de rogar, de pedir à irmãzinha, a Betinha, né? Materializada, que se detivesse assim. Ela ficou tão encantada com aquilo que ela não teve a condição de pedir, se espera um pouco mais, fica aí mais um pouquinho, né? Porque de repente eu vou chamar mamãe, papai, fica aí mais um pouquinho. Ela não teve esse negócio, né? E quem é que vai ter na hora, na frente, uma coisa dessa, né? Então, aqui, que se detivesse assim ainda por alguns instantes, enquanto despertasse as demais pessoas da família, para que igualmente contemplassem Betinha, ressurgida do silêncio da morte, para a todos provar a própria imortalidade. Mas ela não teve aquela coisa da espera aí que eu quero chamar a família para... que aí prova a imortalidade, né? Realmente a morte não existe. Ainda assim, sem termos tido tempo de também haver, como Eunice a viu, a mãe dizendo, né? Conforta-nos saber que nossa filha vive feliz na pátria espiritual, para onde todos regressaremos um dia, atingindo a felicidade de uma perpétua união com os seres amados que nos precederam. Isso realmente é uma coisa fantástica. É um outro fato também que eu assisti há muito tempo, foi lá em Uberaba, quando nós fomos na casa do Chico, né? Mas antes, nós fomos na casa do Chico, acho que foi no sábado de manhã ou na sexta-feira de manhã. Mas na noite que nós chegamos lá, nós fomos até na Semana Santa, que era uma caravana que ia, né? Aí a gente ia a Uberaba, a Sacramento, visitar a casa de Eurípides, e depois nós íamos ali eu esqueci o nome da cidade, da Dona Beija, que ali tem um grande, ainda está vivo, né? Um médium, né? Maravilhoso. E o Alaoso, ele era o médico que fazia o trabalho tipo o Chico, das cartas, né? Para as mães que os filhos desencarnaram. E uma das cenas assim, mais fantásticas que eu vi também, que prova, sabe, aquela coisa do meu filho não está morto, quando ele, né, as pessoas chegam, aí dão um nome, dizem que desejam receber uma comunicação, logicamente que nem todos conseguem, né? E uma família que foi no nosso ônibus, a viagem, uma coisa fantástica, na viagem para lá, eles estavam muito consternados. Muito, sabe? Você olhava para aquele casal, eu não conhecia, né? Eu só conhecia outra pessoa. Eu até perguntei, aquele casal, sabe aquele pessoal abatido, assim, né? Que eles perderam o filho recentemente num acidente de moto. Aí eu entendi tristeza, sabe? Chegando lá, reunião, tem a reunião, né? Alguém faz a palestra, e enquanto alguém faz a palestra, ele faz as psicografias. Daqui a pouco, né, terminada a psicografia, a reunião, aí ele diz, olha, tem algumas mensagens. E vai chamando as pessoas, falou. Daqui a pouco, ele chama esse casal. Os dois levantaram, eles estavam sentados juntos, levantaram, um agarrado com o outro, sabe, assim, tipo, e foram, né, chorando, abatidos, assim. Aí ele disse, tem uma carta, uma mensagem do seu filho. Aí uma moça começa a ler, né, uma trabalhadora da casa. E pelo que nos foi informado depois, tudo que estava na mensagem, as pessoas, o rapaz, as referências, falando, eu estou com a mamãe, com a vovó, com a titia, a prima, meu amigo, e ele conta de tal forma que os pais tinham dúvida. E depois, no final, ele fala, pede aos pais uma coisa, por favor, não procurem dar andamento na polícia para punir o carro que me atropelou, porque eles estavam na justiça, entendeu? Processando o rapaz que havia atropelado eles, porque a culpa foi minha. Eu avancei o sinal. Não façam isso. Isso vai trazer muita dor para mim, porque o rapaz não teve culpa. Aí, quando ele terminou de ler aquela carta, aquele casal, quer dizer, aquele casal chorava e todo mundo chorava, e eu chorava também. A gente assistindo, a gente chorava. Houve uma transformação naquele casal, de postura. Quando eles voltaram para sentar, você olhava e dizia assim, é outra pessoa, não é possível. É outra pessoa, eram outros. Sabe aquela felicidade? Quando nós voltamos,
no ônibus, eles iam brincando, rindo, mostrando a carta para todo mundo. Era outra coisa, sabe? Porque ali ela dizia, meu filho está vivo, meu filho está vivo aqui. Então, aí a gente, sabe, aquela coisa de ele, não, porque quando você fala assim, fulano morreu, acabou, desapareceu, foi embora, nunca mais vou ver, dá uma sensação de perda, né? De despertencimento, mas quando você sabe que está vivo, é diferente. E eu vi isso com aquele casal. Eu vi isso com aquele casal. Um outro caso também que foi lá muito interessante foi de uma moça que ela morreu e o corpo dela estava desaparecido. Estava desaparecido. E o filhinho dela, de 6 anos, estava na reunião. Assim que ele chegou na reunião, ele chegou com a avó. E ela tinha morrido. E ela foi atropelada, foi jogada no barranco que ninguém encontrava. E na carta veio mais alguém dizendo onde ela estava. Só que quando entrou, o garotinho entrou, a primeira coisa que o garotinho entrou no salão, o salão estava cheio, todo mundo ali. Aí o garotinho entrou e disse: vó, a mamãe está ali. Eu vou sentar ao lado dela. E ele sentou na cadeira, e aí a gente tinha a cadeira, ele sentou, aí ele foi correndo. Ele largou a mão da avó, foi correndo. Ele tinha uns 3, 4 bancos, ele senta, tinha vou sentar. E sentou do lado da cadeira e ficava conversando. Vó, minha mãe está aqui. Minha mãe está lá, minha mãe falou isso, falou aquilo. Ele devia ter uns 5 a 6 anos. E ele dizia: vou ficar aqui com a minha mãe, tá? E ele falava toda hora: minha mãe está rindo, minha mãe está isso, aquilo. Entendeu? Então, aí essa senhora contou, né, que o corpo não tinha aparecido, né? Não sei onde foi. Mas, naquele momento, ela não estava mais preocupada com o corpo. Porque ela sabia, veio a mensagem falando dela, que ela realmente, depois, assim que ela morreu, para ela foi muito ruim, até porque o corpo dela não era encontrado e ela ficou um tempo grudada ao corpo, até que a espiritualidade veio, a recolheu, e ela agora estava muito bem, pedindo à mãe dela para ficar tranquila, e o menino ria toda hora. Aí, né, e ela disse assim, depois ela disse: eu tenho que tomar preocupado com o corpo, porque eu sei que minha filha está viva. E no final, o garoto dizia assim: vó, posso ficar também? Aí ela, não, você não vai poder ir. Ah, tá, mamãe falou que eu não posso ficar hoje, não. Que é para eu ir com você, mas que ela vai vir me visitar. Então, foi muito engraçadinho, porque ele era pequenininho, quando ele abriu, ele saiu correndo, saiu lá fora, foi lá para frente. E a mamãe está aqui, você está perto dela. Aí, sabe aquela coisa daquela mãe que também se transformou naquele momento? E é duro, né? Um filho desapareceu, o corpo não apareceu. Né? Porque, pelo menos, se tem o corpo, você enterra e faz seu luto. Mas sem o corpo é coisa difícil. E no caso dessa criança, que ela foi junto, o garotinho, né? Então, são coisas, né, que trazem esse conforto de você saber que seu ente querido está vivo. Não desapareceu, que nem fumacinha, né? Então, ela diz aqui, provar a própria imortalidade. Ainda assim, diz Ivone, não, a mãe, né, da menina, ainda assim, sem termos tido tempo de também haver, como Eunice a viu, conforta-nos saber que nossa filha vive feliz na pátria espiritual, para onde todos regressaremos um dia, atingindo a felicidade de uma perpétua união com os seres amados que nos precederam, né? Então, gente, é uma coisa extraordinária que só a doutrina espírita, né, pode nos proporcionar, né? Saber que tudo continua e que a gente continua também, né? Então, nós vamos encerrar hoje aqui a nossa reunião, dia 18, porque semana que vem a gente não vai ter, né? Bota a data aí no próximo parágrafo, diz: calara-se dona Ormenzinda. Aí vai ser dia 18/3/24, a gente vai continuar aqui. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos que nos proporcionam, né, essa oportunidade de entrar em contato com essa doutrina abençoada, tão consoladora, esclarecedora, que nos permite compreender que tudo que a gente fizer de bom será importante para nós mesmos, né? E que todos nós
poderemos um dia retornar a nos reunir com os nossos companheiros, com nossos irmãos que nos precederam na jornada de volta a casa, mas que eles estão aqui à nossa volta, à distância do nosso pensamento. No momento que a gente vibra, que a gente faz uma prece, esse nosso irmão está conosco, né? E podemos também esclarecer isso, falar sobre isso para aquelas pessoas que não sabem e que sofrem muito com essa partida, como se diz, né? A partida, a morte, e a palavra já é pesada, né? De um ente querido, porque não é fácil, né? E você tendo essa certeza que a vida continua e como continua, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que ela continua mesmo, nós temos uma chance, né? Oportunidade de nos reencontrar. Fora o desdobramento do sono, que a gente pode se reencontrar com todo mundo a qualquer momento, todos os dias, toda hora. Então, é uma doutrina abençoada, e só temos a agradecer a Deus, porque essa é a prova da misericórdia divina, né? Então, meus irmãos, vamos dar uma paradinha agora. Daqui a 20 minutos retornamos com o nosso irmão Evaldo Raia, que vai fazer a nossa palestra pública. O tema é O Homem Bom, do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Canto Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Gente, lembra do nosso seminário sábado, de Ivan Pereira, e o site, hein? Vamos dar uma olhadinha lá no site, tá bom? Vamos dar uma paradinha agora. Daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Boa noite, boa palestra. Boa noite.